Hello, everyone. Welcome to Module 2, Lesson 1. Como vocês já sabem, o nosso curso é dividido em módulos e os módulos divididos em aulas. Nós vamos ver agora quais são os objetivos para essa nossa primeira aula do módulo 2. Relembrando que em cada slide você encontrará esses ícones que te guiará às atividades. Você vai então saber se você deve ouvir, se deve ler, se deve escrever, se deve falar. Para a nossa primeira aula, os objetivos são nomear os meses do ano, falar sobre datas de aniversário e datas comemorativas, usando as preposições in e on, como por exemplo, in March, on March 2nd, e usar os números ordinais em datas. Então, vamos lá. Aqui nós temos os meses do ano, que nós chamamos de months of the year. Essa palavrinha meses, ela se escreve com esse TH, mas na hora de pronunciar, há uma pronúncia irregular, que é mais simples, que você pode falar months, como se não tivesse o T nem o H. Months of the year. Repeat. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Então, atenção aos detalhes aqui. Quando nós falamos August, a gente tem aqui esse A e o U, que fica parecendo AU, mas não, a pronúncia é O. August, ok? Em September, esse P é bem suave. September, a gente fecha a boca um pouquinho. September, já é o suficiente. Você não precisa criar uma outra sílaba. September. Não, não. September. December. Então, a sílaba tônica aqui na primeira. Então, esses são os meses que costumam dar mais trabalho na hora de falar. Em inglês, os meses do ano são sempre escritos com letra maiúscula, tá? Então, não importa se a palavra está no começo da frase, se está no meio, se está no final, sempre usaremos letra maiúscula. Então, isso não faz muita diferença quando a gente vai falar, mas se você precisa escrever, é um detalhe importante. Então, leia todos os meses, vai falando em voz alta, vai praticando, depois volte o vídeo, ouça a minha voz mais uma vez para você poder repetir. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ok? Então vamos lá. Depois de falar várias vezes, você vai copiar no seu caderno e praticar para que você aprenda não só a pronúncia, mas também a parte escrita. Olha só, eu trouxe aqui para vocês alguns feriados, algumas datas comemorativas que acontecem no nosso país. Carnival in Brazil is usually in February, but it can be in March. Então, muitas vezes cai em fevereiro, muitas vezes cai em março, não é? São João is in June, esse aí não muda. Thanksgiving is in November. Thanksgiving é o feriado de ação de graças, que é tipicamente americano, mas tem se tornado comum em nosso país, em algumas empresas, nas escolas que ensinam inglês. Christmas is in December. Então eu vou falar e você vai repetir. Carnival in Brazil is usually in February, but it can be in March.
São João is in June. Thanksgiving is in November. Thanksgiving. Thanksgiving is in November. Christmas is in December. Christmas. Olha o Tzinho bem suave. Christmas. Christmas. Christmas is in December. Então, você vê que quando nós vamos falar do mês em que alguma coisa acontece, a gente usa a preposição in. In January, in June, in March, e assim por diante. Tá? Então, sempre que você for falar de uma data, de um aniversário que cai naquele mês, use a preposição a preposição in antes do nome do mês, ok? Então, aqui você vai copiar essas frases no seu caderno e completar com os meses. Aqui você vai verificar se você fez corretamente. Números ordinais. Qual a importância dos números ordinais aqui nesse nosso conteúdo? Em inglês, quando a gente vai falar as datas, a gente usa os números ordinais. Sabe quando a gente fala em português 1º de junho, 1º de novembro, 1º de dezembro? A gente está usando o primeiro, que é um número ordinal. Só que em inglês, a gente usa o número ordinal para todas as datas. É como se a gente falasse o segundo dia de junho, o terceiro dia de agosto, o 25º dia de dezembro, e assim por diante. Então, olhem só essa pergunta aqui. When is your brother's birthday? It's on February 19th. Então, eu usei o mês, eu usei o dia e eu usei um número ordinal, ok? Então, esse TH aqui no final indica que é um número ordinal, que a gente vai ver daqui um pouquinho como escrever, como falar os números ordinais. Mas, por enquanto, só para você ver aqui nesse exemplo, como que a gente escreve o mês com o dia, ok? Repeat. When's your brother's birthday? When's your brother's birthday? When's your brother's birthday? Então, eu quero saber qual o dia do aniversário do seu irmão. No módulo 1, nós vimos aqui o possessivo, quando a gente tem esse apóstrofo S, quer dizer que o que vem depois é relacionado a essa pessoa aqui. Então, é o aniversário do seu irmão. Your brother's birthday, ok? When is your brother's birthday? It's on February 19th. Olha só os números ordinais aqui. Eu coloquei até o número 31, 31º, porque são os números que a gente usa em datas. Mas claro que existem infinitos números ordinais, assim como em português, ok? Um detalhe importante. Em português, quando a gente escreve um número ordinal, a gente coloca o número e coloca aquele símbolozinho em cima, não é? Primeiro, primeira, aí coloca com a letra A. Já em inglês, a gente não usa esse símbolo, por isso que fica um pouco diferente. Então, olhem só, aqui no número 1, no primeiro, a gente tem o número 1 e tem a letra S e a letra T. Então, o número 1 sendo acompanhado da letra S e da letra T, significa que é primeiro, é um número ordinal. Mas, teacher, o que é isso, esse S e esse T? Nada mais, nada menos que as duas últimas letras da palavra primeiro. Então, quando a gente escreve a palavra por extenso, a gente vê aqui, ó, first, second,
third, fourth. Aí a gente pega as duas últimas letras do número ordinal para colocar aqui juntinho do algarismo. Olha só, second terminou com ND, então vai ser o número 2 com ND. Third, 3 plus RD. Fourth, 4 plus TH. E assim por diante, ok? Uma coisa importante, apenas os números primeiro, segundo, terceiro e os derivados dele, como por exemplo, 21º, 22º, 23º, 31º, no caso das datas, só esses três que têm a terminação diferente. Todos os demais vão terminar em TH, então não é tão complicado assim. Então vamos lá, eu vou ler, vocês vão repetir cada um dos números, já sabendo que essa letrinha do final, as duas letrinhas são as duas letras, as duas últimas letras do número ordinal quando a gente escreve por extenso. So repeat. First, second, third, fourth. Então a gente vai ter esse TH no finalzinho, a gente vai soprar um pouquinho. Colocar a língua entre os dentes e soprar, ok? Fourth. Fifth. Já vai sair o F e o TH junto. Fifth. Sixth. Seventh. Eighth. Ninth. Tenth. Então, do 1 ao 10. Do primeiro ao 10º. Segunda coluna. Repeat. 11th. 12th. 13th. Nesse a gente tem o TH no começo e no final. 13th. 14th. 15th. 16th. 17th. 18th. 19th. 20th. 20th. Agora, indo para a terceira coluna, a gente vai ter o 21º. Então, olha só. O 20 fica na forma normal, não vai ser 20th. O 20th é só o 20º. Quando a gente vai falar o 21º, aí só o primeiro que fica na forma ordinal, ok? 21st. 22nd. 23rd. 24th. 25th. 26th. 27th. 28th. 29th. 30th. 30th. Aí o 31º vai ser igual ao 21º. O 30 volta para a forma normal, 30 não é 30th. E o primeiro é que vai valer. 31st. 31st. Então, pause o vídeo, leia todos os números novamente para que você possa praticar. Não se assuste se nesse começo você não conseguir falar esse TH no final direitinho, tá? O importante é praticar bastante e aos poucos vai ficar mais fácil, ok? Então, depois que você falar os números ordinais várias vezes, você vai copiá-los em seu caderno, porque a forma escrita é importante também para a gente conseguir internalizar. Agora, olha só, eu vou falar do meu aniversário. When is your birthday? Vamos imaginar que alguém está me perguntando.
When is your birthday? It's in November. What day? It's on November 22nd. Então, repita. When is your birthday? It's in November. What day? It's on November 22nd. Então, agora, leia todo o diálogo várias vezes, pratique bastante para depois você copiar no seu caderno. Atenção a um detalhe aqui. Quando a gente usa o mês, a gente usa, quando nós formos falar do mês, a gente usa a preposição in. It's in November. Mas percebeu que aqui, quando eu tenho o dia, a preposição não é in? Então, olha só o mês, preposição in. Mês e dia, preposição on. Ok? Só o mês, preposição in. Mês e dia, preposição on. Eu quero chamar a atenção a outra coisa também. Percebeu que a gente usa o mês antes do dia? Pois é, em inglês essa ordem é trocada. Ao invés da gente falar 22nd November, a gente fala November 22nd. Eu posso dizer 22nd of November? Sim. Em algumas situações, vocês vão até ouvir pessoas falando, mas o mais comum é realmente dizer November 22nd. E aí, eu falei do meu aniversário, o seu aniversário, quando é? Então, você vai copiar o mesmo diálogo agora, porém mudando para o seu aniversário, usando a data do seu aniversário. Quando você colocar só o mês, você vai usar a preposition in. Quando você colocar o dia também, mês e dia, vai usar a preposition on. E algumas frases sobre aniversários de pessoas do meu convívio. Então vejam só. My mother's birthday is on August 21st. My father's birthday is on June 29th. Sylvia is my friend. Her birthday is on July 23rd. Arthur is my son. His birthday is on September 27th. Agora preste atenção a essa frase. Liliane and Viviane are my sisters. They are twins. Their birthday is on June 7th. As minhas irmãs são gêmeas. Olha aí a imagem de twins para vocês memorizarem. As minhas irmãs são gêmeas, por isso a data de aniversário é uma só. Então, eu usei o nome delas, usei o verbo no plural, are my sisters, e ao invés de falar she, eu usei they are, porque são duas. E aqui o aniversário delas, e não o aniversário dela, como eu fiz aqui com a minha amiga Silvia. Silvia is my friend, her. Em relação às minhas irmãs, duas irmãs e o aniversário delas. Então, por isso eu usei their, ok? Então, é importante a gente lembrar desses detalhes. Se é masculino, se é feminino, se é singular, se é plural. Repeat, please. Twins. Twins. Repeat the sentences. My mother's birthday is on August 21st. My father's birthday is on June 29th. Sylvia is my friend. Her birthday is on July 23rd. Arthur is my son. His birthday is on September 27th.
Liliane and Viviane are my sisters. They are twins. Their birthday is on June 7th. Lembrando que a gente usa apóstrofe S depois do nome da pessoa para dizer que a gente está falando, dizer que aquela data se refere ao aniversário daquela pessoa. Tá? Agora, se você for falar sobre o parentesco, como eu tenho aqui, my mother, então o apóstrofo fica depois da palavra mother. Se tivesse um nome, como eu tenho aqui, Silvia, Arthur, eu usaria her birthday, his birthday, mas eu estou falando o aniversário da minha mãe, então apóstrofe S, ok? E chegando ao final da nossa primeira aula, desse segundo módulo, você tem aqui os objetivos que nós estabelecemos lá no comecinho da aula. Então, verifique se você alcançou todos esses objetivos. Caso você ainda tenha dúvida, os números ordinais ainda não peguei, eu acho que eu preciso praticar mais, volte para o começo da aula, faça todas as atividades novamente, e aí testa de novo, se autoavalie, se você achar que entendeu o conteúdo, você passa adiante para a próxima aula. Lembrando que é muito difícil a gente aprender todos os números ordinais assim de uma tacada só, tá? Então não se preocupe se a pronúncia ainda não estiver assim direitinho, porque à medida que você for avançando, você pode voltar só nessa parte dos ordinais e estudar mais, ok? See ya!